Há sobre a mesa requerimento de urgência para o projeto de resolução número 34. Eu chamo a atenção os colegas da Paraíba. Passa-se a apreciação do projeto de resolução número 34, de 2016. Obrigado. Tem que ler, instruir a matéria. Tem que ler tudo. Projeto de resolução número 34, de 2016, do senador Raimundo Lira, que reabre o prazo estabelecido na resolução 32, de 2014, a fim de que o Estado da Paraíba contrate a operação de crédito externo nela prevista. Há sobre a mesa parecer da Comissão de Assuntos Econômicos, relator o senador Fernando Bezerra Coelho, favorável, e com a emenda número 1 da CAI, que será publicada na forma regimental. Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão. Discussão do projeto e da emenda em turno único. Senador, representando o Estado da Paraíba, líder do PSDB, Cássio Cunha Lima. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, tenho certeza que falo nesse instante não apenas por mim, mas também, obviamente, pelo autor da propositura, o senador Raimundo Lira, que encontra-se em outro compromisso fora das dependências do plenário, ele que presidiu hoje a Comissão de Assuntos Econômicos, onde o projeto de resolução de autoria do senador Raimundo Lira foi aprovado à unanimidade, como também o apoio do senador José Maranhão, que encontra-se no plenário. E o apelo que faço nesse instante é que possamos aprovar esta medida que tão somente prorroga o prazo de vigência de mais uma etapa do Prodetur. Aqui ao meu lado o senador José Agripino, que construiu com o meu pai e outros governadores do Nordeste, na década de 90, o Prodetur. O Prodetur surgiu como um esforço dos governadores do Nordeste para que pudéssemos conseguir o financiamento do BID e, em alguns momentos, por escassez de recursos, os estados não conseguiram ter acesso a todos os financiamentos. De certa forma, havia ali uma corrida entre os estados nordestinos, nas etapas finais do programa, para ter acesso aos financiamentos. E, em alguns momentos, não havia recursos para todos, daí porque a necessidade desta prorrogação de prazo é apenas e tão somente, repito, uma prorrogação de prazo da vigência do financiamento, um financiamento modesto para aquilo que estamos acostumados a aprovar no plenário do Senado, de apenas 23 milhões de dólares, para que nós possamos ter no Estado da Paraíba a oportunidade da aplicação desses recursos. Obviamente, aqui deixamos qualquer divergência e diferença partidária política de lado. Estou aqui para representar o Estado, como tenho feito em todas as votações, sem nenhuma exceção, tudo aquilo que diz respeito ao interesse do povo da Paraíba, do Estado que eu aqui represento, tem o meu apoio, tem o meu voto, tem a minha solidariedade, havendo ou não reconhecimento no embate local. Nós conhecemos bem como funciona tudo isso, mas o que me cabe é ter maturidade, espírito público e, naturalmente, compromisso com a Paraíba, daí porque apelo ao plenário para que possamos aprovar esta medida que, repito, insisto e encerro, tão somente prorroga o prazo de vigência de um financiamento de 23 milhões de dólares já autorizado pelo Senado para que o Estado da Paraíba tenha acesso a mais uma etapa do Prodetur, que nasceu quando o senador Zé Agripino estava governando o Rio Grande do Norte, ao lado do meu pai, saudosa memória do meu pai, Ronaldo Cunha Lima, que também é um dos criadores deste importante programa de financiamento do turismo nordestino e brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem, eu cumprimento Vossa Excelência, senador Cássio. Senador Zé Maranhão com a palavra, para discutir a matéria. As palavras, senhor presidente. Senhor presidente, essa palavra. Excelência tem a palavra. Eu recebi, através da secretaria da mesa, o apelo formulado pelo governador do Estado da Paraíba, senhor Ricardo Coutinho. E o apelo é no sentido de prorrogação do prazo da resolução do Senado Federal número 32,
de 2014, que autoriza o Estado da Paraíba a contratar a operação de crédito externo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento. O prazo da referida resolução precisa de ser prorrogado, a fim de que a solicitação do governador possa ser atendida. Não há dúvida nenhuma que essa é uma questão do mais puro interesse público. Se trata de autorização para a contratação de um empréstimo que visa capear obras de infraestrutura do Estado da Paraíba. Todos aqui no Senado da República sabem que o sistema federativo é extremamente cruel com estados e municípios. Isso é, naturalmente, uma consequência da estrutura jurídica, da estrutura constitucional que o Brasil tem. Um Estado forte, unitário e que penaliza permanentemente estados e municípios, sobretudo com relação à participação dos recursos destinados a atividades, fins, atividades meios, enfim, todas as atividades. Eu fui governador do Estado da Paraíba e pude sentir na própria carne esse tipo de tratamento. E isso só vai ter uma solução definitiva no dia em que o Senado da República, a Câmara Federal, enfim, o Poder Legislativo, modificar o Pacto Federativo, o chamado Pacto Federativo, que penaliza cruelmente estados e municípios. Eu digo sempre, numa linguagem que não tem nenhuma descoberta, não é fato novo. O Estado, o município, na federação, são os entes que realmente existem, pois que é aí que o cidadão nasce, que o cidadão vive, que o cidadão trabalha e paga impostos. No entanto, a participação desses tributos é sempre feito de forma desvantajosa para todos os entes federativos. E nós estamos vivendo uma crise que afeta, no passado era apenas os estados pobres do Nordeste, do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Hoje até o estado de São Paulo, o gigante da federação, tem profundas queixas e reclamações a fazer com essa divisão desigual dos recursos produzidos pelos cidadãos em todos os recantos do Brasil. Então, senhor presidente, eu aproveito esse momento para fazer esse registro, que eu considero a descrição, embora que resumida, real da situação, porque passa o meu estado, o estado da Paraíba. Bem, vamos pôr em votação. Encerrada a discussão, votação do projeto sem prejuízo da emenda. As senhoras e senhores senadores que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Votação da emenda número 1 da CAI, que vem do relatório do senador Raimundo Lira. As senhoras e senhores senadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Há sobre a mesa parecer da comissão diretora oferecendo a redação final, que será publicada na forma regimental. Discussão da redação final. Encerrada a discussão. Em votação. As senhoras e senhores senadores que aprovam, permaneçam como se encontra. A matéria aprovada, a matéria vai à promulgação.